Bom dia a todos. Nós hoje estamos aqui nessa iniciativa da Qualicorp, no sentido de tentar levar ao nosso público, aos nossos parceiros, um esclarecimento maior. Hoje vai ser acerca das questões médicas relacionadas a esse momento que a gente está vivendo dessa pandemia, do coronavírus. Nós, há um mês atrás, a gente inclusive fez uma outra, que era um pouco mais de um mês, né, que era a ocasião em que a pandemia era uma ameaça, estava por vir para o Brasil. Nós buscamos, naquele momento, fazer esclarecimentos a respeito do que seria isso, do que seria essa nova doença que estava nos causando um pouco de medo, né? E agora nós vamos tratar mais, nosso objetivo hoje aqui é tratar mais da questão dos efeitos colaterais, vamos dizer, as medidas de contenção e prevenção que a gente está tomando podem causar. A medicina sempre é assim, né? A medicina, toda intervenção médica, sanitária, ela traz um benefício, sempre tem que pesar o que ganha, o que se perde, e manejar isso da melhor forma possível. E além disso, a empresa está com uma preocupação muito intensa com a questão da humanização, não só do atendimento médico, mas com a humanização das nossas relações com parceiros e todos que convivem com a gente. O objetivo dessa live aqui é tratar das questões humanas, intrinsecamente humanas, relacionadas à questão da pandemia e as consequências que a gente tem notado relacionadas com a necessidade da gente se isolar dentro de casa. Então, para isso, nós convidamos uma pessoa muito importante, que veio com muita generosidade atender a nossa demanda, que vai conversar com a gente hoje aqui. Eu vou tentar fazer essa mediação, que é o Dr. Jário Bauer, um psiquiatra, uma pessoa com muita experiência nisso, um escritor, um comunicador. Então, eu acho que vai ser alguém que vai acrescentar muita coisa interessante a esse debate. Agradeço, inclusive, a audiência de todos vocês que estão nos escutando. É muito importante para a gente permanecer nessa toada de esclarecimento, de levar uma educação, uma informação de qualidade para todos os nossos parceiros. E aí, Jália, o que você tem a dizer para a gente a respeito desse momento que a gente está vivendo, dessa situação? Você, como um psiquiatra, uma pessoa com muita experiência na área da saúde mental. Agradeço muito a sua presença aqui com a gente, viu, Jália? Obrigado pela introdução, queria agradecer a Qualicorp pelo convite, né, de estar aqui conversando com vocês hoje. E eu acho que antes de mais nada, eu queria falar que é muito menos uma live, uma palestra, uma aula, e acho que é muito mais uma coisa hoje aqui que eu gostaria de fazer com o Celso e com todo mundo que está assistindo a gente, uma conversa mesmo, né, Celso? Percepções, a gente tem trabalhado algumas questões que são importantes de saúde mental nesse momento, mas a gente quer muito ouvir, né, as considerações, as dúvidas, as situações que cada das pessoas que está assistindo a gente está dando hoje em dia. Acho que perguntas, colocações são mais do que bem-vindas, a gente vai receber aqui, né, tem um chat rolando aqui do lado, a gente vai olhar esse chat, vai responder as perguntas, né, então acho bem legal essa interação que a gente está tendo. Celso, você colocou muito bem, né, a contenção, né, o isolamento social, as medidas de distanciamento social, de contenção social, são muito importantes nesse momento, em função de tudo que a gente tem visto mundo afora, né, até onde a gente sabe, essa é uma das poucas medidas efetivas para diminuir a velocidade de propagação do novo coronavírus, né? A contenção social, aliada às medidas de higiene, né? Nesse momento é o que a gente não tem um remédio que está aprovado, a gente não tem uma vacina que está disponível, a gente não tem ainda boa parte da população imunizada naturalmente contra o coronavírus. Então, o que a gente pode fazer agora é ficar quietinho o máximo possível em casa, né, adotar todas as medidas possíveis de higiene e dados pessoais, né? Isso tem um custo, né, Celso? A gente tem visto que as pessoas têm tido uma dificuldade tremenda, né, de lidar com esse isolamento. E eu acho que o primeiro ponto muito importante
para falar é que eu acho absolutamente normal, né, que nós todos estamos nesse momento, né, com dificuldades. É um desafio, não é um desafio só para mim ou só para você, é um desafio para cada uma das pessoas que está em casa, né? Vamos chamar assim, é uma batalha diária, né? Cada dia é um dia. Tem dia que a gente está melhor, que a gente está mais boa, tem dia que a gente consegue lidar bem com a questão do isolamento, tem dia que é complicadíssimo, né? A gente está irritado, a gente está nervoso, a gente está chateado, a gente está bravo, a gente está dando pontapé na parede, né? Então, eu acho que a primeira grande questão é a gente entender que essa dificuldade ela é absolutamente natural desse momento que a gente está vivendo. Para cá, Celso, rapidamente fazer um cenário, contar um pouquinho o cenário do que a gente tem visto no mundo afora. Quer dizer, boa parte dos países e das grandes cidades do mundo tiveram que obedecer a regimes de isolamento, de quarentena, de distanciamento social, e a gente percebido, né, depois dessa primeira onda, né, que vem com a questão do Covid-19, a gente tem percebido uma segunda onda que está acompanhando essa primeira onda, que é uma espécie de uma onda de dificuldades emocionais, de transtornos emocionais, né? Então, a gente tem percebido muito mais gente com ansiedade, com sintoma depressivo, com quadros de estresse, né? Então, a gente tem percebido uma espécie de uma segunda onda de transtornos emocionais, né? E aí, eu acho que o desafio de todos nós, né, é que a gente consiga, de alguma forma, lidar, né, com que o isolamento que a quarentena está impondo, né? A gente tem muitas incertezas, né? A gente não sabe quanto tem que ficar em casa, quando a gente vai poder voltar a trabalhar, qual parte, né, que esse distanciamento social vai ter no longo prazo, né, na nossa saúde física e emocional. Então, a gente lida um pouco com a questão das incertezas. Outro campo que eu acho que é muito importante é o campo dos medos, né? Há um medo real, concreto, né, de ficar doente, ou de que alguém que a gente conheça, alguém da família, fique doente também, né? Então, há esse medo, há esse temor, né? Então, a gente tem essas incertezas, a gente tem esse campo dos medos, e a gente tem um outro campo, que é o campo das preocupações que são reais, que são concretas, né? Muito mais gente sem trabalho, ou sem dinheiro, ou incerto em relação ao que vai com a sua quando sair dessa fase mais aguda da crise. E acho que é um quarto campo que interage com esses outros três que a gente está colocando, são as dificuldades que o isolamento impõe para a gente, né? Quem mora sozinho, né? Essa questão do isolamento, da solidão, da distância dos amigos, da família, das pessoas que gostam. Quem mora com a família, né? Essa exacerbação, né, dos contatos pessoais, familiares, diários, né? Casais com de voltar a conviver o tempo todo, pais e filhos vivendo na mesma casa o tempo inteiro, os pais tendo que cuidar, além do seu trabalho, cuidar das tarefas domésticas, né, cuidar das questões da casa, cuidar dos filhos, né, não só do aprendizado, do homeschooling dos filhos, mas do alimento, da brincadeira, né. Então, a casa começou, há uma disputa por espaço ou por momentos dentro da casa de cada um de nós, em função de todo mundo estar coabitando e convivendo junto 24 horas por dia. Então, acho que esses 4 campos, para a gente começar a pensar, né, são campos que interagindo e impactam, sem dúvida nenhuma, a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. Está sentindo isso, Celso? Como você está percebendo que você está em isolamento aí com a tua família, como que você tem lidado com isso, o que você tem sentido, e do pessoal que trabalha com Qualicorp, ou que trabalha na Qualicorp, o que você tem percebido de dificuldades, de desafios diários? Então, ontem foi até curioso, a minha família, eu tenho uma família muito grande, eu tenho muitos irmãos, eu tenho muitos filhos, eu tenho até um filho
que mora em Manila, nas Filipinas. Eu tenho alguns netos, ele tem 3 filhos que são meus netos, né? E a gente começou a fazer algumas reuniões, essas pessoas todas longe uma das outras, para a gente se reaproximar. A tecnologia nos permite isso, né? Até é uma coisa interessante. Ela é bem paradoxal, ela pode afastar, mas pode aproximar, dependendo do jeito que a gente usa ela. E aí a discussão que apareceu naquele momento ali, apareceu de tudo, né? Essa angústia, será que eu vou conseguir sobreviver financeiramente? Será que eu vou conseguir sobreviver organicamente? É uma chuva de incertezas. As incertezas é o gatilho para o medo, né? E o medo é um dos grandes problemas da saúde emocional, como a gente lida com o medo. E eu acho assim, na vida, há uma medida nas coisas. A gente pode fazer... Eu sempre tive muito apreço pela imunologia na medicina. Eu faço muita correlação da imunologia, das reações imunológicas com as reações emocionais que a gente tem. Eu gosto muito de brincar com isso. E se a gente fizer um paralelo, como é que é importante a gente ter... A gente tem mecanismos de defesa emocionais e mecanismos de defesa orgânica. E eles funcionam bem quando eles têm uma medida adequada. A gente costuma adoecer emocionalmente quando ou por uma falta de defesa, ou por um excesso de defesa contra a dor, o sofrimento e o medo. E a gente costuma adoecer também, organicamente, quando falta essa resposta. Se você observar bem, até no caso do corona, a maioria das pessoas que estão agravando o quadro e que precisam do respirador, não é por falta de resposta imune, por o nosso sistema imunológico não ter a experiência, o repertório imunológico contra uma novidade que apareceu, que está invadindo, essa visita que está visitando, indesejada, que está chegando para a humanidade. E muitas vezes essa reação exacerbada é uma reação inflamatória muito grande, na tentativa de conter o vírus, acaba causando uma lesão a nível pulmonar. Acho que eu estava vendo que a gente precisa de raciocinar assim também com tudo de ansiedade, de estresse que aparece, porque o próprio estresse, o estresse é uma coisa que foi inventada pela natureza para proteger a gente, não para destruir. Mas se você deixar o estresse atingir um nível muito alto, a gente fica numa situação como se tivesse um monte de demônio puxando a gente para tudo quanto é lado e a gente não sabe para onde ir. Essa é a situação que leva a gente a um burnout, a uma situação de não saber lidar com isso, não saber usar aquilo para te ajudar em vez de te destruir. Então, eu acho que uma grande sabedoria é a gente aprender a lidar com isso. Essa epidemia vai passar, já aconteceram outras vezes na humanidade. É claro que isso tem algumas coisas, umas novidades, inclusive em função da própria modernidade. A gente interage demais, o mundo moderno é um mundo de nível de interação muito grande. Esse nível de interação muito grande, inclusive, às vezes até ajuda a gente a amenizar nossas dores, né? E agora que a gente perde isso, as dores que às vezes estavam até lá dentro, mas a gente tinha alguns recursos para lidar com elas, a gente perde esses recursos. O que a gente tem que fazer, eu acho? Eu acho que a gente tem que começar, nessa hora, inclusive, que a criatividade humana é mais exuberante. Dificilmente você vai ver um grande artista, um grande cientista que não foi um cara com problemas emocionais, às vezes muito sérios, né? Às vezes a gente usa isso, acho que a humanidade usa essas coisas, a nossa criatividade, como um bálsamo contra a dor e o medo, né? A gente tem que estimular isso. Eu sinto, a gente precisa de estimular isso dentro da gente, né? Até para lidar com a novidade, o inusitado e a incerteza. Nós vamos ter que aprender, vamos ter que superar. E nós vamos superar, não há dúvida. A dúvida que a gente tem é que, após a superação, como é que vai ser esse mundo novo? E eu acho que ele vai ser melhor. Não sei, eu sou um cara meio otimista para isso, viu? Eu sou muito otimista. Não sei se é uma infantilidade minha ou não, mas eu sou. O que você acha? Olha, Celso, você desenhou muito bem aí essa história de como a gente lida com o momento, como é importante lidar com o momento, né? E aí a imunologia, né, assim, estar bem nesse momento, né, do ponto de vista imunológico, né, obviamente, né, além de melhorar a
a qualidade de vida da gente, diminui as chances da gente ter qualquer tipo de outros problemas de saúde e tal. E a gente sabe, assim, várias coisas interferem nessa resposta imunológica da gente, né? Então, uma boa alimentação, né? Uma qualidade de sono legal. Tem muita gente reclamando que não está conseguindo dormir, que fica muito preocupado. É fundamental a gente ter uma higiene de sono, conseguir dormir bem, se alimentar bem, à medida que eu fazer algumas atividades físicas dentro de casa para não ficar o tempo inteiro sedentário, um pouquinho de exposição ao sol, né? A gente tem recomendado isso, sair um pouquinho da varanda de casa, nos lugares que dá de se expor um pouquinho, com todos os cuidados, tal. E um item muito importante que contribui para essa resposta imunológica da gente é a questão da administração do estresse, né? Como o Celso colocou muito bem, né? O estresse evolutivamente salvou a gente de muitos percalços, né, na vida. A gente precisava de uma resposta aguda para sair de uma situação de perigo, né? Ao longo da nossa evolução enquanto humanidade, a gente deve ter escapado de muito bicho, de muito perigo, por causa dessa resposta aguda, né, de estresse da gente. Mas a gente sabe que o estresse descontrolado, desmedido, no longo prazo, ele realmente traz problemas, né? E aí, tanto piora a nossa resposta imunológica, como piora a qualidade da nossa saúde emocional, né? Então, eu tenho recebido muitas mensagens, dúvidas, ou de pacientes, ex-pacientes, ou de pessoas que me procuram pelas redes sociais, para falar assim, que começaram a ter ataques de pânico, que começou a ter gente que tinha, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, e que aí começou a ter, as compulsões voltaram, as questões com limpeza começaram a voltar a ter um caráter compulsivo. Então, pessoas que começaram a abusar de álcool e de drogas, gente que está bebendo muito mais do que deveria, gente que não usava droga e começou a usar droga, gente que usava droga e começou a usar droga em quantidade maior para tentar lidar com a ansiedade, gente que começou a fumar muito mais, né, para tentar controlar a ansiedade. A gente sabe que o fumo, né, nesse momento, é um fator de irritação para as vias aéreas respiratórias e pode expor mais a gente a vírus respiratório, né? Então, a gente tem percebido pessoas que estão tentando compensar, né, essa questão da ansiedade com compulsões alimentares. Então, tudo isso tem aparecido mais, né? Isso que a gente tem falado, quando a gente comentou um pouquinho nessa segunda onda de transtornos emocionais, mentais, acho que tem muita da gente com o estresse do isolamento, com as incertezas, com os medos, como você colocou muito bem, né, Celso? Então, eu acho que é fundamental, né, a gente aprender nesse momento a lidar, ou tentar ter uma rotina melhor, né, nesses momentos, nessa quarentena. E eu acho que a gente tem que ter algumas organizações pessoais, né, para lidar com esse momento, né, para encarar esse momento, né. A gente contou um pouquinho para a galera que está assistindo a gente o cenário, né, como que essa onda de transtornos foi a essa onda de pandemia. A gente falou um pouquinho do que a gente tem percebido em casa, né, em função desse estresse, todos esses fatos emocionais que a gente está contando, né, além de tudo isso que a gente falou, né, abuso de substâncias, compulsões alimentares, crises de ansiedade, descompensação de sintomas obsessivos compulsivos, hipocondria, enfim, né, basicamente, assim, quase o arsenal inteiro, né, de fatos emocionais ou psiquiátricos a gente tem visto com mais frequência, mas além disso, Celso, a gente tem visto muito a questão, por exemplo, das brigas, dos conflitos entre os casais, né, que podem estar mais exacerbados, né, por conta dessa convivência mais comum, mais frequente, né, e episódios de violência doméstica que têm aparecido, do homem em relação à mulher, dos pais em relação aos filhos. Então, algumas notícias que saíram nos últimos dias mostram até um aumento de 50% de casos de doméstica depois do início do isolamento. Tudo isso sinaliza para a gente
tanto os transtornos emocionais mentais como essas questões de relacionamento em casa, significa que a gente precisa aprender a lidar melhor com o isolamento, né? Então, assim, o dado a gente tem que ficar, né? O dado é essa maneira que a gente tem de tentar evitar essa explosão de casos e uma incapacidade do sistema de saúde de dar conta do recado, né? Então, já que isso é dado, como que a gente lida com isso, né? Como que a gente pensa na rotina da gente, no desafio, né, de mais um dia dentro de casa? Então, assim, eu meio que imaginei assim, não uma receita de bolo, né? Porque assim, cada um é cada um de fato, cada um de nós é o melhor termômetro de si próprio, né? De saber se as coisas estão pegando ou não. Mas eu acho que tem alguns pontos básicos se a gente fosse fazer uma receita de bolo nesse momento, né? Assim, eu vou dar os meus pitacos aqui, os meus palpites, depois eu queria que você complementasse com os teus. Mas assim, eu acho que assim, a gente tem que encarar um dia depois do outro, né? Se a gente ficar pensando assim, o que vai ser daqui a um mês, vai ser daqui a 2 meses, eu acho que cada dia é um desafio e a gente tem que decupar, né? Dividir esse desafio em um dia depois do outro. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente tem que criar uma rotina para a gente, né? Então, olha, amanhã, ou hoje de manhã, eu me organizo para fazer algumas coisas durante o dia. Então, eu vou trabalhar vou almoçar nesse horário, vou ter que fazer um pouquinho de limpeza nesse horário, vou ter que cuidar das crianças, vou ter que trabalhar mais um pouquinho. Eu bolar uma rotininha básica para mim. E eu acho importante que nessa rotina básica a gente se permita um momento de tranquilidade com a gente mesmo. Área verde, né? Verde assim, tem um episódio da série que eu gosto. Eu quero ler um capítulo do meu livro. Eu quero meditar, eu quero botar o fone de ouvido e ouvir 1 hora de Spotify, com as músicas que eu gosto. Eu quero ficar meia hora no sol, eu quero ficar meia hora no banho comigo mesmo, pensando na vida, né? Então, acho que a gente tem que se permitir, né, uma área verde. Acho que esse fosse o segundo ponto. O terceiro ponto, a gente tem que entender que os dias não são iguais. Então, tem um dia que eu vou estar mais de boa, tem um dia que eu não vou estar legal, né? E esse dia que eu não vou estar legal, eu me permito não estar legal, né? Tem que ter uma tolerância comigo mesmo, né? A gente fica muito frustrado, né? Que, não consegui fazer tudo que eu queria, eu bolei uma rotina que eu não dei conta, parece que eu não estou rendendo quanto eu poderia, hoje eu não consegui render tanto quanto ontem, ok, né? Assim, um dia depois do outro, a gente tem que ser mais tolerante com a gente mesmo, e nesse dia que a gente não está legal, a gente se permite, né, ficar mais no nosso cantinho, né? O dia que eu estou mais legal, né, que eu estou de boa, eu interajo mais e de repente eu até ajudo meu parceiro, minha parceira, meus filhos, meus amigos que não estão bem naquele dia, né? Então, no dia que eu estou legal, eu ajudo melhor. No dia que eu estou mais quietinho, eu me reservo a ficar comigo mesmo. Acho que esse é um outro ponto importante, né? A outra questão importante, acho que assim, a administração dos conflitos, né? Então, assim, poxa, vamos exercer um pouco mais de tolerância, frustração, lidar com frustração, entender o momento do outro, entender o momento da gente e evitar conflitos desnecessários, né? Eu acho que esse se a gente ficar se pegando em cada picuinha, em cada coisa do dia a dia, em cada detalhe que a pessoa gostaria de fazer e não pode fazer, o que o outro faz incomoda a gente. Se a gente ficar se pegando nesses detalhes, a gente perde o todo, né? Então, acho que é muito importante a gente entender o momento e administrar os conflitos antes que eles cheguem, né? E acho que, assim, talvez o ponto final aí que eu queria lembrar dessas considerações aí em relação à administração desse isolamento, se eu não estou legal e eu percebo que cronicamente eu não estou legal, eu peço ajuda, né? É nesse momento de eu exercer a minha capacidade de interagir com as minhas redes de apoio, né? Então, se eu estou com o meu parceiro, com a minha parceira dentro de casa, eu busco esse tipo de suporte. Se eu estou sozinho, amigos, eu uso os recursos de tecnologia que você tão bem colocou para me aproximar dos meus filhos, dos meus amigos, da minha namorada, do meu namorado, enfim, eu busco ajuda. E se definitivamente eu não estou bem, assim, se a coisa foi para um ponto perdendo o controle, né, busco a ajuda de um especialista que hoje a
a telemedicina, né, os atendimentos à distância, tanto de psicólogos, psiquiatras, médicos, profissionais de saúde mental, assistentes sociais, né, a gente está tendo uma possibilidade desses atendimentos à distância muito maiores, né? Primeiro, né, pela internet, a gente está podendo, nesse momento, aí, em funções aí, de Conselho Federal de Medicina e atendimento à distância, essa questão toda. Então, eu acho que não ficar, né, metabolizando aquele sofrimento a um ponto que você, né, perde o controle. Acho que a gente tem que chegar antes, né? Acho que essas são algumas questões que eu lembrei, Celso. Certamente tem mais questões de administração desse cotidiano e enfim, dessas dificuldades que a gente tem. Acho que você pode acrescentar aí nessa minha pré-eita. Eu recebi algumas demandas curiosas, assim, de pessoas que têm uma mãe mais idosa, são vários casos, né? E que estavam, assim, aí o meu instinto, eu vou proteger o meu avô, minha mãe, que tem mais de 80 anos, sei lá, são idosos. Muitos deles, às vezes, até moram sozinhos, né? E aí começa vai levar comida para eles, não deixa eles sair de casa para fazer as compras, não sei o quê. E muitos desses idosos acabam manifestando sintomas somáticos, físicos, né? E aí digo, o que eu faço? Eu levo para o hospital ou não levo? Quer dizer, você fica com medo de ser a doença batendo real, né? Batendo a sua porta, e ao mesmo tempo vai levar para um ambiente que ela pode não ter a doença, chega lá, ela vai pegar a doença. Então, elas ficam nessa divisão, nessa ansiedade. E aí, isso que eu te falando, só pelo atendimento, muitas vezes eu conversando, nem é com o idoso, a gente já começa a perceber que provavelmente aquilo, uma chance enorme de acontecer, aquilo é uma coisa que está muito mais relacionada àquele isolamento e todo o processo emocional e angústia que aquilo está gerando do que propriamente uma doença orgânica. E que, às vezes, o excesso do isolamento, a gente não poder nem ir lá falar com eles, não entrar dentro dele, tem que tomar um pouco de cuidado para não se exceder nisso. Né? É exatamente aquele manejo. E a gente, na medicina, a gente tem uma coisa que a gente esquece de usar, assim, essa pressa, que é o tempo. Né? A gente corre muito contra o tempo, a gente pode usar o tempo ao nosso favor. Então, acho que esse lance da autovigilância hoje é fundamental. Esse negócio da gente, quando a gente percebe que a gente está entrando numa posição emocional não muito interessante, né, muito descompensada, a gente sabe que a gente está entrando naquilo. Por que a gente não faz nada para parar, respirar, ou procurar um apoio? Hoje a gente tem esses recursos, esses papos que eu tive com alguns desses filhos, dessas mães que estavam isoladas em casa e estavam preocupados, me pareceu que surtiu algum efeito. Acalmando o filho, às vezes acalma a mãe e ele consegue até, vai lá, se limpa, toma um banho, bota uma máscara, vai lá, bota a mão na sua mãe, também você não está proibido de tocar, né? Então, o problema, eu acho que a gente tem que começar a se autovigiar. Essa autovigilância, nesse momento, é fundamental. E a rotina, ela também ajuda muito. E você tocou num ponto que eu acho fundamental. Se a gente não... Hoje, eu noto, até no home office tem acontecido muito isso. Às vezes a gente fica numa ansiedade tão grande, porque a gente vive num mundo de competição, de ocupação de espaço. Isso é estressante. Então, quando a gente não está lá na nossa estação de trabalho, sentado na nossa mesa, a gente internamente pode sentir que a gente não está ocupando o nosso espaço dentro daquela organização. Isso pode gerar uma insegurança. E a gente, na tentativa de compensar isso, a gente acaba exacerbando um pouco nas reuniões, nas comunicações, e acaba virando um caos. Esse caos não é produtivo. Eu acho que a gente, inclusive, tem que aprender a medir as coisas agora, o resultado do trabalho das pessoas, pelos desfechos, e não pelo processo em si. Se você pedir uma coisa para uma pessoa, você não pode agora ficar sem interesse. Quer dizer, quem é um gestor tem que aprender a não causar mais estresse nos seus comandados. Você tem que aprender a esperar o resultado daquilo, não controlar se ele está ou não fazendo e que hora que ele está fazendo.
E a gente tem que também ter um respeito pelos outros, pelo horário, todos nós precisamos de parar e respirar. Todos nós temos que ter um autocontrole com as nossas demandas. A gente tem que ler as nossas demandas. Isso é um aprendizado, gente. A gente precisa de aprender. Eu preciso de parar um minuto, eu preciso de ir ao banheiro fazer xixi. Essas coisas são fundamentais. Então, é um aprendizado. A gente está precisando só, realmente, eu acho essa oportunidade que a Qualicorp colocou de botar você falando sobre isso é extraordinário. Realmente é uma coisa, porque isso acrescenta uma visão, uma leitura da situação que pode facilitar a gente a lidar com ela. A gente precisa de começar a fazer leituras diferentes da realidade do mundo. E isso sempre nós vamos fazer, a vida é sempre, nós estamos sempre fazendo releituras da realidade, sempre. E agora, mais do que nunca, essa releitura é fundamental, ela é essencial. Eu vou dar uma olhadinha aqui, já vai falando, vai complementando aí, vai ver se já estão chegando perguntas para a gente. Eu esqueci até desse detalhe, mas a gente não pode... Fundamental é colocar as pessoas na brincadeira, né? Os outros que estão... Aparentemente estão só eu, você, papo aqui. Enquanto você dá uma olhadinha, Celso, eu queria só fazer algumas observações em relação a essa tua última fala, que eu acho que é super importante, né? É o que você disse. E acho que até foi uma colocação tua num papo que a gente teve antes, meio que preparatório. A gente precisa contar para o pessoal, né? Que a gente não está chegando aqui pela primeira vez, a gente bateu tempo para discutir como que ia ser essa live e tal. A gente fez uma espécie de um make-off dessa live antes. E uma coisa que o Celso falou, acho que foi muito interessante, eu acho que foi, que assim, eu andei fazendo muito papo essa semana, mas eu acho que essa foi até uma colocação tua, Celso, que surpreendentemente, idosos estão lidando com o isolamento, com a quarentena, muitas vezes melhor do que os filhos. Foi você que disse, né, Celso? Porque, assim, na verdade, muitas vezes, ele já tá, a pessoa com mais idade, ela já tá, né, ela já vive numa rotina que ela fica mais tempo em casa, ela tem menos contatos sociais, muitas vezes perdeu companheiro, perdeu companheira, né, o círculo de amizades diminuiu muito, tem uma estrada, né, maior, né, e aprendizado, saber lidar com às vezes maior que os jovens. Eu tenho percebido muito mais dificuldade na galera de 30 a 50 anos que não está podendo trabalhar, que não está podendo produto gostaria, essa coisa do momento, né, de viver na sociedade e tal. Muito jovem, são seres sociais, né, quando podem o dia inteiro fora de casa interagindo com os amigos, com os colegas. Então, isso faz dificuldade crianças, adolescentes e adultos darem comendo do que muitas vezes os mais idosos. Obviamente, estão preocupados com a questão de vulnerabilidade, etc., né? Mas eles estão lidando com o evento em especial de uma maneira, às vezes, até tranquila e saudável que a gente. Então, a gente tem que aprender com eles. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto que eu acho que você falou que é uma coisa muito importante, assim, é essa coisa, assim, o trabalhar em casa o tempo todo tem deixado muita gente extremamente esgotada, né? Então, a divisão das tarefas domésticas, o cuidado dos filhos, da casa e do trabalho. A gente, e acho que isso que você falou também, a pessoa sente que ela está distante da estação de trabalho dela no escritório, ela acha que ela tem que passar o tempo inteiro sentada na frente do computador na casa dela, produzindo, e assim, realmente acaba mais contraprodutivo do que produtivo, né? Por isso, assim, de criar uma areazinha verde na sua rotina, no seu dia a dia, a importância de você foi uma coisa assim, né? A cada hora que a gente está sentado, você levantar, ficar 5, 10 minutos em pé, né? E se alongamento, fazer algum tipo de movimento, né? Não ficar sentado o tempo inteiro, passar o dia na frente do computador, sentado o tempo todo, né? E se permitir, né, Celso? Eu acho que assim, tem um dia que eu não estou legal, hoje eu não estou afim de trabalhar, e já eu posso, de repente, compensar no dia seguinte, né? Ou posso compensar em outro momento
o meio-dia ou o dia para ficar com as pernas numa coisa que eu gosto ou que eu não estou a fim de fazer nada. Eu já ficar comigo mesmo ali, quietinho e tal. Acho que a gente tem que ter tolerância maior com a gente. É o que você falou, é muito importante, nós somos todos humanos, né? Estamos todos sofrendo com essa restrição desse dia, com essa mudança de rotina, com a certeza, com esses medos. Então, assim, acho que a gente tem que aprender a lidar, né, nesse momento. Algumas observações ou complementos em relação ao que você te colocar. Chegaram dúvidas para a gente, Marcelo? Apareceu uma aqui, já, vamos ver aqui. Bom, como ajudar, tem a ver com o que a gente estava falando, como ajudar os idosos nesse momento de isolamento? A tecnologia pode ajudar? E aquela colocação, acho que foi feita, eu dizia na época, quando a gente fez, nós temos um programa dentro da Qualicor de atenção ao idoso, junto com uma parceria com uma das operadoras que é uma das nossas maiores parceiras, né? E a gente, nessa angústia, tinha alguns idosos que são cobertos pelo programa, tal, de atenção básica, e a gente resolveu fazer um grupo com uma psicóloga, uma psicanalista e as próprias, a equipe de saúde que participa, e depois, quando eu não estava no grupo, eu não pude ir, mas o feedback que eu tive, que pareceu para as pessoas ali, que os idosos estavam lidando melhor com a situação do que a própria equipe de saúde, às vezes, né? Estavam menos. E aí eu acho que por quê? Porque a gente selecionou os primeiros na fila. Às vezes, olha como é que às vezes a gente interpreta as coisas erradas. A gente selecionou os primeiros da fila, aqueles que supostamente seriam seriam mais afetados emocionalmente. Quais seriam? Os que moram sozinhos. E aí, só que o cara que já está ali, já está com quase 80 anos, morou sozinho, passou por vários lutos, né? Provavelmente. Se ele está ali, está bem, né? Normalmente a gente escolhe para esse programa mais os idosos robustos, porque é um programa de prevenção. Não adianta eu pegar um que já está muito comprometido com comorbidade. Então, esses idosos, teoricamente, eles ainda gozam de alguma robustez, né, orgânica. E aí, então, se ele está ali, é porque ele tem um repertório grande, ele já adquiriu um repertório para saber manejar essa circunstância. Está na hora da gente começar a conversar com esse pessoal, rapaz. Esses jovens, a gente passou por um tempo, com essas revoluções industriais, que a gente começou a achar que quem podia comandar o mundo era quem tem mais força física. E tem muitas culturas, a própria cultura japonesa, que ouve muitos mais velhos. Os mais velhos têm repertório que a gente não tem. Eles podem transmitir para a gente muita sabedoria. E a questão agora é sabedoria, é saber lidar com as possibilidades de infortúnio, é saber manejar a ansiedade, né? E não entrar nesses estresses de adoecimento. Vamos ver outra pergunta. Aí você fala. Não, eu acho que tem uma coisa muito legal que você falou, que a gente aí passou meio corrido aqui, a gente acabou não falando muito, que é aquilo dos lutos, né? Das pessoas mais velhas ou mais experientes terem passado vários lutos, né? E isso, de alguma forma, torna elas mais resilientes a lidar com esse momento, né? A psicologia, classicamente, ela fala de 5 fases de luto, né? A primeira fase, assim, encarando a pandemia, o isolamento que a gente está tendo, como uma espécie de um luto. É uma perda, né? Perda da liberdade de ir e vir, perda do contato social com os amigos. Então, a primeira reação é de raiva e de negação, né? Isso não está acontecendo, eu tenho muita raiva, eu não vou me submeter a isso, né? E as pessoas que ficam presas, né, nessa postura, né, a gente tem diversos exemplos aí, mundo afora, em Brasil também, de pessoas que insistem, né, em negar, em ficar com raiva e só negar, elas muitas vezes colocam em risco e colocam outras pessoas em risco, né? Então a gente tem que evoluir dessa negação, dessa raiva para as fases seguintes. A fase seguinte é uma espécie de negociação. Eu começo a negociar comigo mesmo, com o mundo, com a situação,
essa perda que eu estou sofrendo nesse momento, né? Aí eu dou uma deprimida, eu fico meio triste, eu fico meio resignado, eu fico meio chateado com isso, e eu parto para a fase final, que é a fase de aceitação ou de elaboração. Que é isso, né? A gente entender que a gente tem que ficar, né, nesse momento isolado, e o que eu posso fazer para tornar esse momento, né, o melhor momento possível, dadas as limitações, e que aprendizados eu tiro com isso, né? E eu acho que você colocou muito bem esse ponto. Assim, eu acho que a gente vai sair diferente, né? Individualmente, como sociedade, acho que a gente vai sair diferente, ou um pouco diferente, né, desse momento único que a gente está vendo. Para a geração da gente, né, eu não consigo lembrar de nada tão grande quanto a gente está enfrentando nesse momento, né? Sei lá, a gripe espanhola, no começo do século passado teve a Primeira Guerra Mundial, depois no meio do século a gente teve a Segunda Guerra Mundial, teve o pós-guerra, mas para a geração que nasceu depois dos anos 1950, eu lembro de poucos momentos tão difíceis em termos de mudanças sociais quanto esse que a gente está vivendo. Então, sem dúvida nenhuma, é um aprendizado. Só uma observação curiosa e interessante que a gente que eu lembrei agora, a gente fez um grande debate com vários psicanalistas, psicólogos, gente muito importante, né, na semana passada no UOL, pessoas, né, de renome e tal, e eles trouxeram até um pouco de bom humor nesse papo da gente, de saúde mental, e trouxeram uma coisa assim, o isolamento também é uma desculpa concreta para cada um de nós, para não fazer coisas que a gente já não tinha vontade de fazer antes do isolamento, né? Então, por exemplo, não posso visitar aquela tia, mas assim, o que você pedia era não visitar aquela tia. A tia sempre te cutucava, te incomodava e tal. Hoje você tem uma desculpa concreta, né, para não visitar aquela tia que você não queria visitar. Mas, né, por conta, às vezes, dessa questão do momento, você fala, não, é tanto visitar aquela minha tia, não posso. Não é que você não pode, né? Antes você já não queria muito, né? Mas não é uma brincadeira para a gente... O isolamento, de alguma forma, também... ele possibilita a gente a várias questões que a gente não admitia para a gente mesmo, né? E que a gente agora a gente reclama, estou isolado, não posso fazer, mas que na verdade antes a gente talvez já não gostasse de fazer, né? Então, para enviar a nossa tônica ali. Mas com a tecnologia, a tia entra dentro da tua casa, né? Aí é uma complicação. Ela fica te mandando, tentando falar com você no Skype, mas você não vai. É complicado. Mas é isso mesmo. A gente está sempre... Tem sempre várias faces da realidade, né, que a gente precisa de avaliar, né? Vamos ver outra pergunta que tem aqui. Eu tenho uma aqui sobre o trabalho. Essa é legal você falar, Jair. É como manter a produtividade no home office e lidar com a pressão de manter as entregas. Tem um pouco a ver com o que a gente já falou, mas é melhor... Desenvolve um pouco mais isso. O que você acha, Jair? Eu acho uma pergunta super importante, Celso, porque, assim, de novo, acho que assim, a melhor forma da gente conseguir ou tentar fazer as entregas é, nesse momento, a organização, né? Muito de falta de foco, falta de atividades. Muitas famílias moram, a gente não pode esquecer que moram em espaços físicos menores, né, pequenos, que muitas vezes você tem uma estação de trabalho só, um computador para a casa toda, ou um espaço de isolamento só possível para a casa toda. Então, se você está ali fazendo uma call no seu escritório, no seu computador, e a sua esposa, o seu parceiro, a sua parceira também trabalha, e ela também tem que fazer uma call, e as crianças estão na sala, subindo pelas paredes, puxando o rabo do gato, derrubando a água do aquário, assim, alguém precisa tomar conta das crianças, né? Eu acho que talvez uma organização da rotina de casa é o primeiro ponto, né? Então, olha, amanhã eu tenho 2 calls importantes, eu preciso fazer, nesse momento eu preciso ficar mais tranquilo, aí o parceiro ou a parceira fala, eu também tenho, depois da manhã, tenho 1, 2 calls importantes, tá? Então, assim, que a gente consiga organizar as rotinas para que o espaço de trabalho seja garantido para os dois, né? E que a divisão de trabalho em casa também seja justa, né? As mulheres reclamam muito, e com razão, né, da questão
da dupla jornada de trabalho, já em condições normais de temperatura e pressão, sem isolamento. Em casa, com isolamento, o risco dessa jornada dupla vira jornada tripla, né? E aí o risco de um burnout, da mulher começar a ficar estressada. Então, assim, é um momento, né? A gente falava tanto de divisão de trabalhos em casa, iguais responsabilidades para homens e mulheres, eu acho que é o momento da gente colocar isso em prática, né? Então, importante, organizar a rotina, tentar fazer as entregas dentro do limite do possível. Acho que está todo mundo, e acho que é importante a gente negociar essas tolerâncias de prazos e entregas, né? Já que muitas vezes realmente não vai conseguir entregar e ter a mesma produtividade do que a gente teria quando você está trabalhando com todos os seus pares, todos os seus parceiros no mesmo espaço físico, interagindo, sem limitações tecnológicas, sem limitações de conexão de internet. Então, é entender isso dentro do limite do razoável e do possível, né? Nossa, Jário, foi muito interessante o que você falou, isso foi muito útil para a empresa, porque quando a estrutura que uma empresa normalmente monta fisicamente, ela visa organizar esses processos, né? Manter aquela rotina, o lugar, tal. Isso facilita para a pessoa se organizar internamente e produzir. Quando você quebra isso, nem é todo mundo que tem condições, até aí já não é nem questão interior, é externa mesmo. Nem é todo mundo que tem condição de manter aquilo. Porque uma mãe, por exemplo, o exemplo da mãe é maravilhoso. Uma mãe que ela manda o filho para a escola, um filho pequeno, ela consegue, apesar de ela estar sempre ligada no menino lá, mãe é mãe, né? Mas ela consegue, quando chega no trabalho, ter um nível mínimo de concentração. Agora, lá dentro de casa, com um garoto, com as demandas de uma criança, a criança demanda muito. Não é fácil ser mãe, não é brincadeira. Então, é difícil. Então, a gente tem que entender que a gente precisa de aprender a ter... A palavra tolerância para você foi de uma ajustadíssima, perfeita. A gente tem que aprender qual vai ser o nível de tolerância, né? E ajudar aquela pessoa a encontrar uma maneira, e dela se ajudar, a sair da situação complexa, que é uma situação difícil. Porque a gente teve que sair assim, sem planejamento nenhum prévio, de uma situação em que nós tínhamos um ambiente para trabalhar, para um outro que a gente não estava preparado para isso. É uma adaptação. Muitas pessoas conseguiram se adaptar bem, outras estão provavelmente passando por muito aperto, estão muito angustiadas até por conta disso, porque ela quer entregar e não consegue. Então, a gente precisa ter uma visão ampliada da situação, uma visão mais sensível, né? Com certeza. Perfeito o que você falou. Deixa eu tentar ver outra pergunta aqui, já, por favor, um minutinho, por favor. E enquanto você está procurando isso... tem. Então, ótimo. Pode falar. Pode falar, não, pode falar. Eu ia te falar exatamente isso, assim, que só o último complemento aí dessa questão do trabalho em casa, assim, é isso mesmo que você falou, né? Da gente entender que resultado, né, nessa nova ordem que a gente está, nessa nova rotina, que de alguma maneira caiu no nosso colo da noite para o dia, a esmagadora maioria das empresas foi assim, né? Semana que vem todo mundo em casa, ou a partir de amanhã todo mundo em casa, né? Então, assim, não deu nem muito tempo. Deu tempo de você recolher, talvez, no computador, assim, e a gente está aprendendo, né? Acho que, assim, vai melhorando com o tempo, mas a gente está aprendendo. Então, eu acho que a percepção de resultado é diferente, né? É o resultado que é possível, dada a situação que a gente está vivendo, né? E se a gente cria um ambiente tenso, ele fica insano. E essa insanidade, ela é inimiga da criatividade. E com certeza, se a gente deixar um ambiente adequado, a gente souber lidar com o manejo do tempo, esperar, muita gente criativa vai oferecer soluções que a gente nunca tinha imaginado. Nesse sentido, eu acredito muito nisso, né? E a gente tem visto, eu já tenho visto soluções extremamente criativas e lúcidas, assim, coisa que a gente nunca poderia imaginar, para lidar com a situação e conseguir fazer as entregas que a gente precisa de fazer. Tem uma outra aqui que é sobre uma questão
mais biológica, orgânica de medicamentos e tal. Olha só, baseado no que o Dr. Boyer falou sobre a imunidade emocional, principalmente no momento de uma internação, seria indicada a administração de calmantes em pacientes com níveis de ansiedade alta? Pois Consegui é, a entender? questão. Consegui. A questão toda é que a maior parte desses remédios, muitas vezes os ansiolíticos, porque se a gente for pensar em remédios que têm um efeito sobre a ansiedade, a gente tem várias categorias de remédios para o sistema nervoso central, né? Então, você tem os antidepressivos, você tem os ansiolíticos, você tem até alguns medicamentos neurolépticos que também funcionam para ansiedade. Então, o que eu acho, de uma maneira geral, o ideal seria tentar manter a qualidade da resposta imunológica dessa pessoa com esses recursos mais naturais que a gente está falando, né? Alimentação, atividade física, qualidade de sono, administração de estresse, né? Mega dose de vitamina vai melhorar a imunidade do indivíduo da noite para o dia? Não, né? A questão da administração dos remédios vai melhorar a resposta imunológica da pessoa? Acho que a gente tem que pensar a administração dos remédios nos casos em que a questão emocional está saindo do controle. Então, se o indivíduo está com uma depressão muito forte, a gente pode pensar em dar um antidepressivo. Se o indivíduo está com um quadro paranoico, a gente pode pensar, por exemplo, em dar um neuroléptico. Se o indivíduo tem um estresse uma ansiedade generalizada, ou está tendo um sintoma de pânico, talvez a gente precise usar um remédio para o efeito mais imediato, para alívio da ansiedade, ou ansiolítico. Mas a gente não pode esquecer que muitos desses remédios, eles deprimem a resposta respiratória, a pessoa pode ter uma piora do padrão respiratório aí. Nesse momento, o que a gente não quer é ter uma piora do padrão respiratório, principalmente se a pessoa está infectada pelo novo coronavírus, né? Então, assim, o uso de medicamentos tem que ser muito pensado, né? Tem as interações com os outros remédios todos que vão sendo que estão sendo empregados, utilizados, tanto para o suporte geral do paciente, né, como muitas vezes como tentativas de terapia de resgate, né, em situações que os casos estão muito graves. Então, acho que o uso dos remédios para o sistema nervoso central tem que ser pesado caso a caso e, de novo, focando na saúde do indivíduo como um todo, né? O Jairo, acho que até vou te estimular a falar um pouco mais sobre isso, o problema é que esse negócio toca no assunto que teria que fazer outra live para cuidar dela, mas vamos tentar pelo menos resumir. Tem uma coisa que aqui pessoalmente me incomoda muito, que é a questão da medicalização da vida, né? Que a gente, você com certeza conhece o assunto muito bem. E, às vezes, vamos até voltar à questão do luto. Você discorreu de uma maneira muito interessante sobre a questão do luto, como a gente tem que saber elaborar os nossos lutos, que são sistemáticos, a nossa vida é cheia de lutos. E o luto, ele leva, por exemplo, vou dar um exemplo do luto, leva a um processo de tristeza que não é doença, que não é para ser tratado com medicamento. Não é para ser diagnosticado como doença. A medicalização, muitas pessoas não entendem, não é não. É de fazer diagnóstico de um monte de coisa que não é propriamente uma doença, são fases da vida. Explica um pouco mais sobre isso. Acho que é legal deixar isso mais claro, que é um ponto delicado que as pessoas, o leigo, normalmente confunde muito. Se puder fazer alguma... Eu acho que a gente tem uma hipermedicalização da nossa vida emocional, né? E a gente tem que entender que, assim, as emoções fazem parte da nossa existência, do ser, né? Então, obviamente, assim, a gente pode dar no exemplo do luto, que gera tristeza, que gera algumas frustrações, ele gera saudade, ele gera distância, emoções e sentimentos que muitas vezes a gente pode interpretar como negativos, mas que fazem parte da vida, né? Seria ético, do ponto de vista médico, a gente medicar as emoções que eventualmente são negativas? Não, eu acho que não. Eu parto do pressuposto que não. Eu tenho que reservar os remédios para situações que realmente demandam. Então, se o indivíduo entrou num quadro de depressão e está tendo um sofrimento brutal com aquela depressão, ou entrou
está tendo um sofrimento brutal em relação a esse quadro de ansiedade, aí sim, está mais do que justificado medicar. Se ele se coloca em risco, ou coloca outras pessoas em risco, a gente está, né, a gente tem indicação de medicar. Mas, para lidar com algumas dificuldades cotidianas, é até importante para a gente, do ponto de vista do crescimento pessoal, que a gente aprenda com as emoções e os sentimentos, algumas vezes negativos, que a gente tem que enfrentar na vida. E todo mundo vai ter, né? Assim, não dá para a gente vestir uma carapaça, uma bolha que proteja a gente dessas dificuldades emocionais. A gente vai ter, obviamente. Então, muito cuidado, ainda mais num momento como esse, começar a sair medicando tudo por aí, porque a pessoa está tendo uma pequena dificuldade ou uma grande dificuldade, mas administrável, né, de lidar com essas perdas e com essas dificuldades que está tendo. Muito melhor a gente recorrer aos amigos, às redes de apoio, à terapia da fala, né, Celso? A gente fica ruminando aquilo, tem um sofrimento, uma angústia tremenda. Na hora que a gente coloca para fora, que a gente fala para alguém, a gente já consegue enxergar aquele problema, aquela dificuldade por uma outra perspectiva, e isso muda tudo na forma como a gente está se relacionando com essa perda ou com esse sofrimento. É curioso que, inclusive, dentro dos conceitos psicanalíticos, quando uma pessoa consegue falar, por exemplo, vamos fazer uma coisa mais contundente, quando ela consegue falar, discorrer, narrar um trauma dela, ela já está dando o primeiro passo para a cura, né? Normalmente, as coisas muito traumatizantes, não consegue falar sobre ela. Então, o expor, quando a gente fala, a gente se escuta. A gente, às vezes, fala coisas, inclusive o lance do ato falho do Freud, né, que é a livre associação que trabalhava com isso. A gente vai estimulando a pessoa a colocar as emoções para fora, vão saindo coisas que a gente nem sabia que sabia, nem sabia que sentia. Em cima desse material que o analista trabalha. Ele te ajuda. Olha o que você falou. Dizendo, perceba só, você não estava se dando, você às vezes está tendo um comportamento dissociativo, quase beirando uma paranoia, porque você não está se escutando, você está fechando os ouvidos para você próprio. É por isso que você está usando para se defender de você mesmo, né? Para evitar entrar em contato com pessoas que podia resolver de outra forma, né? É a questão da hipertrofia do mecanismo de defesa, né? Que é o que acontece, inclusive, na infecção do coronavírus. É o que está matando muita gente, é o excesso de reação inflamatória, que acaba destruindo o tecido pulmonar. Isso é filosófico, mas é muito interessante a gente perceber, porque é um grande motivo para a gente aprender a se vigiar. O que a gente está fazendo para se defender da gente mesmo pode fazer a gente adoecer e ficar muito pior. Bom, eu acho que nós já temos o tempo. O que você tem a dizer para final? Olha, eu tenho a dizer que eu adorei fazer essa live. Eu acho que a gente tem que falar com a Qualicorp para fazer outras, que foi muito bom. Eu acho que a gente conseguiu falar algumas coisas muito importantes. E eu acho que, assim, se eu pudesse resumir em uma frase tudo isso que a gente conversou, entender assim, que é difícil para todo mundo, é um desafio diário para todo mundo. Somos todos humanos, de carne e osso. A gente não estava acostumado com uma situação como essa. É uma situação única, provavelmente, na vida de todo mundo que tem, acho que pelo menos de 70 anos, né? A gente nunca lidou com uma dificuldade tão grande, né? E é um aprendizado. Tudo que é muito novo, tudo que implica numa mudança de rotina, né? É um grande aprendizado, tanto do ponto de vista das relações pessoais, como do ponto de vista da gente com a gente mesmo, como do ponto de vista da gente com o nosso trabalho. Então, calma, tolerância com a gente mesmo, tolerância com o outro, né, que a gente vai sair melhor dessa. Né? Se a gente for ver o que está acontecendo no mundo afora, embora seja muito cedo a gente fazer qualquer chute, qualquer perspectiva, a gente sabe que a gente está aí há mais ou menos um mês de isolamento, a maior parte dos países que está caminhando para uma flexibilização está fazendo isso depois de 10, 12 semanas de isolamento. Então, a gente tem, é um chute total, mas a gente tem um caminho ainda pela frente, muita calma. Somos todos humanos, somos todos de carne e osso, e nada como um dia depois do outro. Jairo,
Eu te agradeço muito, muito mesmo a sua participação, a sua generosidade, suas palavras. Eu espero que o nosso público tenha se beneficiado com o que a gente falou aqui. Eu acho que é importante ficar algumas lições, né, que a gente precisa de fazer releituras dos processos que a gente se envolve, em todos os sentidos, na vida pessoal, no trabalho. E a gente tem que aproveitar a oportunidade que a empresa está entendendo isso como necessário e fundamental. Senão, nós não teríamos nem feito uma live como essa, abordando as questões básicas, porque humanizar, para a gente poder humanizar a nossa vida, nossas relações, a gente precisa de entender o que significa ser uma condição humana. É o que a gente estava tentando falar aqui. Então, Jairo, muito obrigado, um grande abraço para você. Espero que todos estejam satisfeitos. Um abração, Jairo. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Celso. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam. Espero que, de alguma forma, a gente tenha contribuído aí para deixar o isolamento e essa quarentena aqui um pouco mais leve, um pouco mais, com um pouco mais de esperança. Muito obrigado. Obrigado.